Apareceu que começou. Pareceu Aí, que está gravando, né? é, Tá, aqui para mim também é. Meu medo é disso aí parar. Eu vou tentar. Foi o seguinte, tá gravando aqui. Se por acaso vocês aparecerem a mensagem que parou de gravar, vocês me avisem, certo, pessoal? Sim, senhor. certo. Ok. Então, vamos lá, né? Seguindo aqui, dando sequência agora com a gravação aí. Iniciando a nossa aula, então, aí, novamente, técnicas de representação gráfica. Vamos falar sobre fluxogramas, né? Como comentado anteriormente, fluxograma trabalha a ideia de a gente observar os fluxos de trabalho e conseguir demonstrá-lo para outras pessoas, por exemplo, é uma das finalidades dele, né? Para onde que eu posso aplicar essa ideia de que do momento em que eu tenho um fluxo de trabalho, um processo desenhado, para que ele serve? Eu posso apresentar isso na forma de treinamento, eu posso ter isso para analisar se eu consigo melhorar o processo através dessa lógica, porque você tem início, meio e fim, você tem os pontos que a gente chama de mais importantes aí, e a gente vai entender se realmente como é que funciona essa ferramenta, como é que a gente pode estar utilizando e onde é que aparecem esses itens que foram comentados aí. Então vamos lá, né? Na aula a gente conversou um pouquinho sobre as questões de rotinas administrativas, então métodos aí, né? E ele fala que são meios manuais, mecânicos, eletrônicos, pelos quais as operações administrativas, sejam elas individuais ou ainda das unidades nacionais, são executadas. Bom, se nós temos uma rotina, um método de trabalho, como é que a gente vai fazer para apresentar esse método, essa forma que a gente trabalha, para uma outra pessoa, por exemplo, né? Na hora de um treinamento, quando você recebe um colega para ensinar o trabalho, se você tiver o teu método representado graficamente, a gente consegue fazer com que a pessoa que está recebendo o treinamento consiga ter uma visualização do que acontece, né? E acredito que para a grande maioria olhar algo complexo, em vez de uma sequência escrita lá, ter isso representado, como a gente costuma dizer assim, né? Desenha para mim. O fluxograma faz basicamente isso. Ele vai desenhar as etapas do teu processo e dizer, ó, aqui pode acontecer isso. Se isso acontecer, você segue essa etapa. Se não acontecer, segue essa outra. Então, o fluxograma, que é a nossa técnica de representação gráfica da aula de hoje, ele faz isso muito bem. Ele consegue pegar processos, desde processos individuais de trabalho, aquele que você faz no dia a dia, que é uma atividade tua lá, vamos pegar, tirar um relatório, por exemplo, tirar o relatório de vendas. Aí você tem, primeiro, qual é o primeiro passo para fazer isso, né? Então, ó, logar no sistema, com usuário e senha. Depois, acessar o menu lá, clicando em relatórios. Ok? Depois, próximo passo, selecionar os relatórios e pode, né, depende do caso, pode ser números, pode ser relatório C1, C2, C3, dependendo do caso, ou pode ser em sistemas mais simples, relatório de vendas, tem o nome lá, por exemplo, mas tem sistemas mais complexos, você tem muitos tipos de relatórios e ele geralmente aparece lá com uma nomenclatura diferenciada, né? Números ou letras lá, mas nem sempre com o nome completo, tá? Isso também pode acontecer. Então você vai dizer qual é o próximo passo, vai pedir a pessoa selecionar, são vendas totais do mês, são vendas por categoria, e aí você já tem essa explicação no teu fluxograma. Qual é a venda? É venda totais, ok? Ou seja, você vai dar a descrição de passo a passo de como que faz isso, né? Então, essa é a lógica principal de um fluxograma, demonstrar passo a passo como uma atividade é feita. E quando nós temos uma sequência de atividades como um todo, nós temos um processo, né? Então, a grande diferença entre atividade e processo é essa. Atividade é algo pequeno, isolado, feito num instante. O processo depende de várias atividades juntas, feitas de uma maneira sequencial para acontecer.
Bom, um dos meios mais simples, né, aí que a gente tem de fluxogramação é o diagrama de blocos. Aqui cabe uma ressalva, né? Para alguns autores, eles nem consideram o diagrama de bloco como fluxograma. Alguns consideram como um fluxograma mais simples, mais básicos, e outros dizem que isso não faz nem parte de fluxogramas, né? Então, a gente tem uma variação aí de pensadores que vão de um extremo ao outro aí com pensamentos divergentes. Pessoal, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? A lógica aqui não é a gente conceituar, mas é entender por que vamos pegar esse meio termo aí, né, onde ele é o mais simples dos fluxogramas, porque nessa visão ele já trabalha com alguns elementos gráficos aqui em cima. Ó, nós temos vários retângulos. Nossos elementos gráficos são isso: retângulo, losango, próprios círculos. A gente vai ter depois também aí triângulos. Então nós vamos ter alguns elementos gráficos aí que vão representar as nossas etapas. O fluxograma, o diagrama de bloco, ele é o mais simples porque ele tem apenas um tipo de objeto gráfico, ou seja, nós só temos aqui retângulos, né? Então assim, ó, ele já mostra qual é a sequência através da seta de um retângulo para outro, para onde que eu tenho que ir, mostra aqui um retorno nesse exemplo aqui, né? Que volta para cá, ó. Mas é só isso, eu não tenho nenhum outro tipo de objeto, né? Aí nesse momento representando as minhas etapas. Então, a princípio, por isso que eles falam que, né, é o mais simples dos fluxogramas é o diagrama de bloco. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um processo, né, onde tem um nível desejado e um nível real, e aí tem algumas etapas, né, o controlador, a válvula pneumática e o reservatório de água. Tá? O flutuador, ele faz esse nivelamento e faz o retorno para o controlador. É claro que aqui é algo mais técnico, um pouquinho, não é uma atividade administrativa, tá? É um exemplo que eu peguei aqui só para mostrar que ele cabe para qualquer tipo de atividade, seja ela uma descrição de manual técnico, tá? Até para eletrônico é usado, para programação ele também é usado, mas no nosso caso, a princípio a gente vai aplicar ele mais voltado à área administrativa. Então eu vou pegar lá uma atividade que tem uma série de passos e vou colocar um depois do outro certinho, com base com o nome da atividade dentro do retângulo. É só isso, tá? Bem simples. Para vocês entenderem, ó, aqui nós temos um diagrama de bloco como exemplo aí, que seria aí um domingo aí, né? Então temos início e fim. Ó, temos só retângulos com setas indicando a sequência. Nesse caso eu numerei eles, mas provavelmente na maioria dos casos você não vai numeração, tá? Como o meu exemplo é didático aqui, a minha numeração é justamente para fazer uma pergunta, para ficar fácil qual retângulo a gente está usando e para mostrar a diferença que ele tem com o fluxograma, mas geralmente ele não é numerado, ele é só uma sequência de passos. Também não há regras quanto à questão assim, ó, vertical, horizontal, ou começa aí na horizontal, depois vai para vertical. Não há lógica nem regra quanto a isso. Vai depender do espaço físico da folha ou do local que você tem para fazer essa representação. Então vamos lá, voltando aqui à nossa sequência de etapas do domingo aqui. Primeiro, café da manhã. Depois, preparar o churrasco. Terceiro, almoço com família. Quarto, tarde de sol, praia. Se não, ir para a atividade 5. Ó, então aqui eu já teria que observar isso e pular. 5 é shopping e cinema. 6 é jantar. E aí finaliza o nosso processo de um domingo. Então, o diagrama de bloco, ele tem as etapas, passo a passo aí, mas ele tem uma dificuldade, né? Quando eu tenho situações condicionais, que é a nossa atividade número 4, que ela depende de algo para acontecer ou não. Ó, o nosso C aqui, ó. Tarde de sol, praia. Se não, ir para a atividade 5. Então, entendo que a atividade 5 só vai acontecer se esse item número 4 aqui
realmente ele for verdadeiro, né? Não, nesse caso, se ele for falso, tá? Porque assim, ó, tarde sol. Se não, ir para 5. Então, se não deu sol à tarde, vai para atividade 5. Se fez sol, não vai para 5, vai para 6. Esse é um dos grandes problemas do diagrama de bloco. Ele não consegue entender, não é entender, né? Não consegue dar conta de resolver situações um pouquinho mais complexas, onde a gente tem essas possibilidades de tomada de decisão. Porque é o que está acontecendo aqui. Pós meio-dia, você vai tomar uma decisão. Essa decisão sua vai ser condicionada pelo tempo. Se estiver de sol, você vai para a praia. Se não estiver, se estiver chovendo ou o tempo estiver feio, que não for possível para a praia, vai fazer atividade 5. Então, assim, ó, se a tarde estiver de sol, a gente, né, vai para a praia e depois vai para o jantar. Se não estiver, né, se não, a gente vai fazer atividade 5, que é shopping e cinema, e depois jantar, que é a 6. Esses são os casos onde o diagrama de bloco ele não é aconselhável quando tem atividades que precisam ser observadas, né? Vejam só, se a gente fosse analisar aqui dentro esse roteiro de etapas aqui desse domingo, onde que nós teríamos mais preocupação, assim, imaginando isso aí como um processo para ser executado? Pessoal? Ali no número 4, né? Vai ter que Exatamente, né? É isso aí, ó. Nas demais, a pessoa já sabe, ó, preparar o churrasco. Ok, preparou. Almocei. Agora, aqui na 4, ele vai ter que fazer o quê? Tomar uma decisão. E para isso, né, envolve a questão de aí, conhecimento dele, o que é uma tarde de sol aí adequada para praia ou não, tá? Mas eu sei que ali eu já tenho uma situação importante. Por quê? Porque dali para frente a atividade 5 pode acontecer ou não, né? Ou seja, eu tenho aí direcionamentos diferentes. É isso que o diagrama de bloco não dá conta de fazer, tá? Mas vejam que para atividades básicas aí simples, ele já é adequado, tá? Aqui, quando a gente está em sala, a gente costuma fazer aí, né, um diagrama de bloco e tomar banho e depois a gente socializa só para entender o passo a passo e o detalhamento de cada um. Como aqui é online, eu vou deixar que depois a gente tem uma outra atividade um pouquinho mais interessante do que essa do diagrama de bloco, tá? Mas a questão é, todo mundo conseguiu entender a lógica do diagrama de bloco? Sim. Sim. Acredito que seja algo bem tranquilo, porque é uma sequência de etapas, né? E geralmente não vai ter nenhum outro elemento gráfico a não ser os retângulos. E aí só o fluxozinho com as setas indicando para onde que vai. E como eu falei, tem a opção aí de fazer ele na vertical, horizontal, né? E mudando, mais ou menos como se fosse lá o nosso jogo de dominó, né? Não tem uma sequência para onde você vai colocando de acordo com o jogo, vai arrumando ele, depende do espaço que você tem, né? Ou da seu critério aí. Bom, aqui seria a lógica então, ó, de um diagrama de bloco aí para tomar banho, né? Pessoal, é sempre interessante que a gente tenha assim, ó, dois retângulos aí, daí ele pode ser mais arredondado, em alguns casos, né, com bordas ou não, isso não importa, mas com início e fim do processo. Por quê? Porque isso vai deixar claro que aqui está começando e eu encerro realmente a última atividade aqui, ó, que depois isso não tem mais atividade. Se a gente deixar sem a setinha aqui e sem a palavra fim, alguém que está lendo isso poderia, né, que não sabe que é tomar banho, que o nosso processo aqui é bem simples, mas que fosse um processo empresarial, talvez caia na dúvida assim, tá, mas depois disso vem o que daí? Aqui a gente está explicando, ó, começou aqui em cima, né, lá no início, lá, primeira etapa, e encerrou aqui embaixo, né? Então, como eu falei, ó, a minha tem numeração apenas por uma questão de entender quantos passos tem aí, fica fácil de contar, mas geralmente ele não vai ter numeração, tá? Então, tirar a roupa, abrir o registro, ensaboar-se, enxaguar-se, fechar o registro, secar-se. Fim do processo. Então, início e fim. São duas coisas interessantes que a gente tem que começar já a observar, seja no diagrama de bloco ou seja no fluxograma, né? Eu tenho que mostrar onde é que encerra lá no fluxograma. Chega lá. Então, vamos lá. Falando sobre fluxograma,
uma conceituação que tem aqui dele, que é o seguinte, ó, é a representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis ou as unidades organizacionais envolvidas no processo. Bom, vamos lá então. Representação gráfica, ou seja, nós vamos utilizar alguns símbolos para isso, né? Retângulos, ângulos, em alguns casos aí círculos e outros. De forma analítica, a sequência de um trabalho. O que é de forma analítica, né? Quando a gente é sintético, a gente dá um geral. Quando é analítico, é detalhada. Eu vou ter que explicar item por item, né? Explicar ou não, apresentar ele item por item. Então, a gente conseguiria dar conta aí desde resolver problemas de um departamento, mostrando o processo, uma etapa do processo, como, em alguns casos, a gente tem fluxograma que mostra processos compostos aí que passam por vários departamentos para acontecer. Né? Então, assim, ó, tem aquele processo, como eu falei, que a gente usou como exemplo, que é tirar um relatório. É simples. É ir lá na tela tal, logado no sistema, seguir as etapazinhas, achar o número do relatório lá, clicar em imprimir na impressora, retirar o papel, ok. Simples. Agora, tem processos que, para acontecerem dentro de uma organização, né, que eles acontecem num setor, passam pelo um outro e, às vezes, 3 ou 4 ou 5 setores para realmente poderem ser executados. Então, são processos um pouco mais complexos, e aí a gente tem tipos de fluxogramas. Um para processo, um vertical, né? Um outro por coluna ou global, lá quando eu quero separar, identificar isso, que são processos que não são tão longos quanto o vertical, mas que eles passam, preciso apresentar uma visão geral e mais sintética, né, nesse caso. Então, nós temos tipos de fluxogramas para usar de acordo com a necessidade que a gente tem. Mas, nesse momento, a ideia é conseguir compreender qual o conceito básico dele, né? Ela é a representação gráfica. Por que gráfica? Porque usa símbolos aí de um processo, né? Tá? Vamos definir dessa forma mais simples possível. A representação gráfica de um processo de trabalho. Aqui nós temos, então, agora nossa primeira atividade, né? Atividade, na verdade, para a gente fazer ela de forma compartilhada. Aqui tem um exemplo de um fluxograma, né? Onde nós temos lá, ó, cadastro do doador, teste de anemia, temos a triagem clínica, que é uma entrevista, temos a opção, depois de nosso, isso aqui é uma doação de sangue, né? De ele estar apto para doar, para fazer a doação, ou ele pode está inapto, e aí ele passa por uma orientação e ele é dispensado do processo. Ó, vejam o que eu falei lá atrás. Aqui seria interessante a gente ter um item anteriormente dizendo, ó, início, e um aqui atrás, né, dizendo fim do processo. Então, nesse caso não tem. Mas a gente, como é um processo simples, a gente consegue ter essa visualização. Vejam que aqui nós já temos mais de um tipo de representação, né? Ó, eu tenho aqui um retângulo, temos também um losango. Então já tenho dois símbolos gráficos aqui que diferenciando um do outro. Aqui esses outros retângulos com as bordas mais arredondadas e de tamanho diferente, pessoal, continua sendo um retângulo, tá? Aqui eles não seguiram uma das orientações que os autores dão, que é utilizar o mesmo tamanho sempre para o objeto. Eu comecei com um retângulo desse tamanho aqui, a ideia é que eu use ele sempre desse tamanho, né? Claro que isso não é obrigado a seguir, mas é uma das regras que os autores... Não é regra, né? É uma, digamos, das boas práticas de execução do fluxograma que é passado pelos autores. Aqui não foi respeitada, mas nem por isso ele vai deixar de dar conta de atender a necessidade dele de mostrar para nós como que é um processo. Então, vejam, se alguém tivesse que explicar um processo de doação de sangue, né, só de forma verbal, talvez seria um pouco mais complexo já. A pessoa tem que ir lá, tem que fazer um cadastro de doação, tem que passar por alguns testes, tem que fazer entrevista, ele pode ser orientado, pode ser dispensado, ele pode estar apto ou não para doação. Opa, ficou tudo meio, né,
embolado. Se a gente só ouvir isso, não faz talvez tanto sentido. Mas quando a gente olha para essa tela, a gente consegue ter uma lógica. Aqui, né, uma outra coisa que a gente poderia ter é as setas direcionando. Ó, daqui eu vou para cá, aqui eu tenho duas opções de saída. Então, assim, ó, sempre que houver um losango, e geralmente ele acontece assim, ó, em forma de pergunta, e é bem comum ele ter a interrogaçãozinha do lado. Entrevista clínica. Qual o resultado? Desculpa, triagem clínica, que é a entrevista. Qual é o resultado disso, né? E aí pode ser apto ou inapto, ok ou não ok, né? Sim ou não, aproveitado, vamos ver, aprovado, reprovado. Eu posso ter uma série de opções, mas ele sempre vai ser nessa lógica binária, um ou dois, sim ou não, apto ou inapto, aprovado ou reprovado, segue ou não segue, tá? Sempre essa lógica de duas saídas e sempre uma o oposto da outra. Binário, porque lá na programação a gente fala 0 ou 1, né? Então essa lógica, só tem duas opções, tá? Então aqui nós temos que poderiam ter as setazinhas, isso não vai influenciar, mas é interessante que se, né, tivesse para ficar mais visualmente mais fácil aí no entendimento. Mas vamos lá, o nosso teste é o seguinte, ó. Deixa eu limpar aqui para ficar. Aqui, o resto dá para enxergar direitinho, né? Pessoal, uma das finalidades do fluxograma, ou vantagens que são apresentadas, segundo os nossos autores, é que ele possibilita aos administradores, às pessoas aí que estão analisando o fluxograma em si, a possibilidade de você alterar ou tentar melhorar um processo, mesmo sem conhecer ele na prática, sem estar lá visualizando como isso acontece. Então vamos imaginar que isso aqui seja uma forma de doação de sangue no Hemosc, por exemplo. Não sei se estou só chutando aqui como exemplo para nós. Vamos imaginar que fosse assim. O que a gente poderia tentar melhorar, propor de mudança aqui nesse fluxograma, nesse processo, apenas com base nas informações que a gente tem aqui? Teria alguma forma de modificar ele? E assim, gente, ó, sempre que a ideia é modificar, alterar, tem que ter o sentido lógico, né? Que é o quê? Tentar buscar um resultado melhor, facilitar o processo, né, ou minimizar tempo ou custo aí nesse caso, como a gente não tem essas informações aí, mas nós temos aqui tudo o passo a passo. Dá para fazer alguma coisa? É possível, né, mexer nesse processo de forma a melhorá-lo? O que vocês me dizem aí? Acho que não, porque ele já está bem simples. Opa, tá simples, verdade. Não, ele não é algo complexo, né? É algo que eu consigo já observar para ele, saber o passo a passo ali. Deixa eu tentar arriscar de novo, ver se consigo botar canetinha aqui para fazer o nosso. Ó. Então aí eu tenho o passo a passo, né? De onde que eu vou seguir. Tenho o ponto mais importante. Onde é que vocês analisariam ali agora? É a triagem. Opa, joia. Pessoal, sempre que a gente for observar fluxogramas, o ponto principal que vai chamar a nossa atenção como administradores é onde há a tomada de decisão, que é representada pelo losango, né? Então, ali é o ponto crucial. Por quê? Porque todo o restante do processo vai ser alterado devido a ele. Então, vai ter uma circunstância, né? Ou seja, aqui vai ser o quê? A entrevista, que vai definir se ele pode ou não fazer a doação de sangue. Então, por que que isso é o mais importante? Porque o processo pode enveredar para a doação, como ele pode pegar esse viés aqui de ele estar inapto e não poder doar. Ok? Quanto a isso? Sim. E agora eu volto a fazer a pergunta. Tem alguma coisa que a gente poderia pensar em melhorar? Só vendo isso aqui, gente. A gente não foi no Emoce, né? Não, é só tá vendo só o passo a passo do processo como foi descrito para a gente.
Alguém arrisca alguma alteração que seria possível aí, gente? Ninguém aí, pessoal? Pessoal, nenhuma mudança é possível ser feita aqui nesse processo? Até acredito que seja, mas sei lá agora. Seria pôr ali o início e o fim, né? Pra ficar mais fácil de entender. Ok, o início e o fim a gente pode botar as setas, mas assim, pessoal, ó, sempre se prendam a essa lógica aqui, ó. Observar onde. Opa, alguém falou alguma coisa? Aqui, quando fuder como uma triagem clínica, aí essa parte, o principal pode ser outra cor, sempre ser a mesma cor como os outros quadrados. Pode dar um destaque nessa cor. Geralmente a cor é uma cor padrão, tá? Né? Poderia ser tudo Padrão. preto. Aqui ele só botou azul e vermelho para destacar um pouquinho mais, mas, né? A cor não tem, digamos assim, claro que é importante visualmente, mas por processo ela não alteraria. Não? Não. Assim, pessoal, ó, o que que a gente precisa observar nesse caso aqui? O passo a passo de como que o nosso processo de doação acontece. Acompanhe comigo. Primeiro passo que ele faz, fazer um cadastro, ok? Ele vai lá, provavelmente, né, dar algumas informações, apresenta identidade, o CPF, algum documento lá, ok. Depois ele passa por um teste de anemia, que geralmente é furado o dedinho lá, tira lá o sangue lá, ok. Depois ele é encaminhado para uma sala, onde ele vai fazer uma entrevista. A entrevista ela tem uma série de perguntas relativo à tua saúde e assim vai. Né, se fez tatuagem, se doou sangue a última vez, uma série de entrevistas lá, de perguntas nessa entrevista. Ok. Decorrente da entrevista vai dizer assim, ah não, ele está inapto porque ele acabou fazendo uma operação fez uma operação nos últimos 6 meses, então ele está inapto. Ele vai receber orientação lá, né, que é provavelmente uma psicóloga ou uma enfermeira lá, treinada, vai dizer, estava tudo certo, só que por uma questão que você fez lá uma operação tal, não pode doar sangue, você está sendo dispensado, né? Ok. Agora, assim, gente, vamos pegar o outro, se ele tivesse apto, né? Ele preencheu a entrevista direitinho, estava apto, foi lá e doou, legal. Agora, quando a gente parte para essa lógica aqui, de observar o processo no sentido de que ele está inapto, o que que aconteceu aí? Teve uma orientação antes. Para depois ser dispensado. Isso, a doação não teve orientação depois para orientar, tem que comer, não tem que comer, tem que fazer isso. Ok, tem uma série de atividades que não vai ser feitas depois. Só que, reparem bem, pessoal, tem que começar a olhar isso com olhos de administrador, aquela questão da visão crítica agora. Você tem que pensar assim, foi feito um teste de anemia. Joia, ele foi lá, Sim. furou o dedo, foi usado uma plaquinha, provavelmente foi numa máquina, passou lá, alguém foi verificar. O que acontece quando ele faz a entrevista e ele não está apto com esse teste? A gente gastou recurso, gastou tempo, pessoas, material, mão de obra, para uma coisa que ele não vai usar porque ele está inapto. Ok? Sim. Então, se a gente invertesse, né, já que assim, vejam, o que classifica ou desclassifica ele é a entrevista, Sim. que é o que vai definir o resto do nosso processo. Certo quanto a isso? Sim. Eu poderia colocar, então, a entrevista pela triagem, então, botar a triagem no lugar da entrevista? Não, não é só no lugar, tá? Vamos fazer assim, nós teríamos que... Deixa eu dar uma limpadinha aqui para ver se a gente consegue... eu teria que pegar esta parte aqui da triagem e jogar para ela acontecer antes do teste de anemia. E o teste só ser feito se ele for apto, ele deveria vir aqui o teste, Ele sairia daqui e ele ficaria aqui, porque ele é necessário para doação, né? Então o teste, e na verdade aqui, o teste teria que estar
na sequência, porque aí a gente economizaria recursos se ele foi lá, fez o cadastro, passou pela entrevista aqui. Se ele está apto, ele faz o teste de anemia e segue para a doação. Se ele tiver inapto aqui na triagem, na entrevista, ele já vai ser orientado, ele nem vai fazer o teste. Então, vamos imaginar assim, uma situação onde a cada 100 pessoas que passam para doação de sangue, 20 não são aprovadas pela entrevista. Ou seja, nós temos 20% aí, ou 20 testes a cada 100 feito que vai ser jogado fora o resultado. Não vai se aproveitar para nada. Então, nós teríamos uma economia de recursos. Por isso que eu falei que a parte mais importante do nosso fluxograma sempre vai ser aqui, o losango, onde acontece a tomada de decisão. Se há uma tomada de decisão, e como eu falei, ele vai geralmente aparecer em forma de pergunta, né? Vamos imaginar assim, fabricação do produto, aqui do item A aqui, vamos ver aqui, fabricação, separação, teste de qualidade. A cada X número de unidades produzidas, é retirado uma amostra e feito lá um sistema de verificação na questão da qualidade do produto. E aí botaria assim, qualidade, e aqui ficaria um asterisco. Não, desculpa, uma interrogação. Qualidade, aprovado, ok, ou reprovado, né? E aí poderia usar outros nomes, né? Mas tá aparecendo pro... Então vejam, teria essa possibilidade. Estou analisando uma linha de produção onde fabrica produtos e estou fazendo um teste de qualidade. Aí a minha pergunta é: qualidade, ok? Ou reprovado da qualidade, né? Ou aprovado e reprovado pela qualidade? E a gente teria de novo uma sequência de passos. Ele foi reprovado. Então o que acontece? Ele vai ter que ir lá para um retrabalho, vai ter que ser para depois voltar novamente para ser avaliado. Então eu posso ter esse tipo de sequência. Ele foi reprovado, ele tem que voltar lá para a fabricação, passar de novo pelas etapas e volta novamente para um segundo teste, segundo, terceiro. No momento em que ele não é aprovado, ele continua fazendo o que a gente chama de loop. Ou seja, ele vai e volta até o momento em que ele, deu ok, agora segue para o cliente. Né? Não está aprovado? Volta para arrumar. Testou? Tá arrumadinho, agora tá funcionando direitinho? Tá, então aprovou, vai para o cliente. Tá? São situações que a gente tem aí, onde o fluxograma ajuda bastante a explicar como os processos acontecem. Mas lembrem-se, o foco é a gente observar sempre os losângulos, né? Que é onde acontece a nossa decisão. Quais os objetivos, né? Ou o que objetiva o nosso fluxograma? Um dos itens, padronizar a representação dos métodos, já vou pegar junto o outro item aqui, tá? E procedimentos administrativos. Ou seja, do momento em que a gente desenha o nosso processo, né, fica bonitinho no fluxograma ali, ele vai servir para todo mundo se identificar e seguir os passos desse fluxograma. Então, ele vai ser uma padronização. Por quê? Porque as pessoas que entrarem vão aprender por ele. As pessoas que já estão vão ser treinadas para fazer dessa forma. Então, ele serve para nós como um mecanismo de padronização dos nossos processos. Senão, a gente corre o risco de cada um faz da forma que acha mais interessante, né? Quando eu tenho isso documentado e representado, ele vai ajudar a padronizar tanto os métodos quanto os procedimentos administrativos. Ele vai possibilitar maior rapidez na descrição dos métodos. Então, vejam, se fosse explicar para alguém lá o processo de doação de sangue, talvez a pessoa ficaria... até entendi, mas como é que acontece mesmo ali? Qual é a sequência? Né? Que tu falou lá em cadastro, falou em teste, falou em entrevista. Como é que é isso? O que vem antes, o que vem depois? Né? Então, quando a gente tem isso demonstrado de forma gráfica, a pessoa que observa isso consegue entender o método de modo mais rápido. Facilitar a leitura e o entendimento dos métodos.
Então, também, né? Acredito que do momento que tem um procedimento complexo para fazer, você vai lá, leu a ficha, né, que é a nossa intenção de trabalho, de como que ela é feito, você tem um entendimento. Agora, quando você tem, além disso, lá um detalhamento através do fluxograma, fica muito mais fácil, né, você entender e compreender o que precisa ser feito ou como aquele procedimento é executado. Facilitar a localização e a identificação dos aspectos mais importantes. Bom, os aspectos mais importantes quando se observa um fluxo de trabalho é justamente os pontos de tomadas de decisão. Então, através do nosso fluxograma pronto, né, montado, desenhado, a gente vai procurar os losangos e vai verificar assim, ó, peraí, mas quando isso aqui acontece, depois acontece isso, isso, isso. E será que essa atividade está sendo realmente necessária aqui? Será que não tem que ser feito antes ou, no nosso caso, depois ali? Então, é isso que a gente vai buscar identificar, né? O passo a passo de como é feita as nossas atividades sequenciais, olhar onde acontecem as decisões, esses pontos são os principais, e aí verificar se realmente a decisão está no lugar correto, tem alguma atividade antes que deveria ser feita depois, alguma atividade que é feita depois e deveria ser feito antes da tomada de decisão. Tudo isso aí são aspectos onde o nosso fluxograma busca facilitar. E com isso, né, melhorar o grau de análise. Então imagina que você entra num setor novo lá na empresa lá e precisa ajudar a melhorar o desempenho do setor. Primeiro, o que acontece lá, né? Faz isso, isso, aquilo outro. Se for muita informação, vai ficar difícil você compreender como contribuir. Isso, até você realmente entender como as coisas funcionam, vai um longo tempo. Uma das formas de amenizar isso é justamente desenhar o teu processo, né? Fazer o que a gente chama de desenho do processo, que é montar os fluxos de trabalho de forma gráfica. Quando a gente faz isso, a gente tem a possibilidade de analisar esse todo sem necessariamente ter que esperar aquele tempo de entender lá como era o processo. Agora eu consigo olhar, saber o que é feito e, opa, isso aqui, realmente, né, a pessoa que faz, quem está fazendo, está no local certo, né, o responsável é esse mesmo, isso aqui devia ir para outro departamento, isso aqui é aqui. Então, vai facilitar o nosso grau de análise do processo, né? Sempre que a gente vai analisar um processo, é na ideia de melhorá-lo, né? De fazer com que ele fique mais eficiente o possível, tá? Então, uma das formas de a gente melhorar o grau de análise é através da fluxogramação. Ainda em vantagens, né? O que ele faz? Apresenta o real funcionamento dos métodos. Ou seja, quando você desenhou o processo, você lá perguntou para as pessoas ou acompanhou o que eles estavam fazendo e foi registrando esses passos. Então, você tem realmente o funcionamento real. Daqui a pouco, se você fosse lá perguntar para um supervisor, por exemplo, como é que acontece, ou para um diretor, ele vai dizer, acontece assim, assim, assim. E aí você vai ver que às vezes a visão dele não bate com o que acontece de fato no dia a dia no chão de fábrica, né? Ou naquele processo em si lá administrativo. Ele representa uma filosofia de administração. Então, empresas onde tem fluxograma, né, que optam por essa ferramenta aí, a gente percebe que é uma filosofia de manter o conhecimento da organização dentro dela. É o que a gente chama de gestão do conhecimento, né? Isso demonstra o quanto a empresa está preocupada em manter esse conhecimento dentro dela. Porque assim, do momento em que você não tem nada registrado através de fluxogramas e nem através de um outro método, mesmo que não seja visual, não seja, digamos aí, tão impactante quanto o fluxograma, né? Que seja lá uma descrição simples lá, isso está só na cabeça das pessoas, né? Na maioria das organizações. As pessoas foram entrando na organização, aprendendo, e aquilo ali está só nessa forma, né? Ou seja, onde é que está o conhecimento? Está junto com a pessoa, não está na empresa o conhecimento. Então, se aquela pessoa sai, ela leva o conhecimento junto, né? Então, o que é necessário? Que essa pessoa, quando vai sair da empresa,
fique um tempo lá treinando uma outra pessoa. Agora, em casos onde isso não acontece, né? A pessoa se desligou, digamos, de uma forma mais brusca da empresa aí, precisou viajar urgentemente aí e se desligou da empresa, ou arrumou uma outra oportunidade de trabalho, mas tinha que ser de imediato, então ela não consegue cumprir o mês de aviso, e todo esse conhecimento que ela tinha, para onde que foi? A pessoa que vai lá agora vai aprender. Professor, mas tem outras pessoas na empresa que têm o conhecimento. Tem, mas talvez não tão detalhado quanto a pessoa que fazia aquilo no dia a dia, né? Então, se a gente não tem isso e a pessoa vai embora, ela leva com ela o conhecimento daqueles processos. Então, é importante que as organizações adotem essa lógica de fluxogramas para que os processos estejam documentados e isso comece a fazer parte da organização e não simplesmente uma etapa do processo que fica com a pessoa e quando ela vai embora leva junto o conhecimento. Eu lembro de um caso de um colega meu que ele teve um filho, ele estava fazendo estágio na VEG e depois, acho que não chegou a completar 3 ou 4 meses de estágio, ele trabalhava num setor específico, lá que eu não vou me recordar qual era, mas eu sei que ele estava estagiando, acho que 3 a 4 meses, e era um setor relativamente pequeno da empresa lá, né? Nem por isso estava de ser importante. E o que aconteceu? A pessoa que estava ali já há muito tempo, acho que há mais de 10, 12 anos, naquele departamento, simplesmente se desligou da empresa, enquanto ele estava no estágio, já nesse 3º ou 4º mês de estágio. Quando ele se desligou, ele não deu o mês de aviso, ele saiu porque, agora não me recordo qual foi o motivo, eu sei que ele não voltou mais, ele passou no RH, pediu as contas e não voltou mais. E o nosso colega do exemplo que estava lá, recebeu uma proposta da empresa de assumir o cargo que o nosso colega que saiu aí às pressas deixou. E ele comentou, né? Ele aceitou. Ele disse, a sorte que estava tudo registrado através de fluxogramas. Então, eu não tive tanta dificuldade para entender como as coisas funcionavam. Mas se não fosse isso, eu estaria totalmente perdido. Então, vejam a importância de algo simples que é um fluxograma, né? Quando você tem, porque dentro do dia a dia de trabalho nosso, quantos processos a gente tem aí que vocês fazem? Tenta fazer um exercício mental agora de pensar assim, quantos processos você faz no teu dia a dia ali? Você vai elencar provavelmente aí, né, simples assim de cabeça agora, 15, 20 ou 30 processos. E aí, se nenhum deles está documentado e você precisa se desligar da empresa, o que vai acontecer? A outra pessoa que vai assumir o cargo vai passar um trabalho muito grande, né, e muito tempo vai ser desperdiçado, e talvez recursos com isso também, vai errar muitas vezes, para compreender como aquilo era feito. Então, essa é uma das vantagens da gente ter os nossos processos representados através do fluxograma. O que ele faz também, né? Uma visualização integrada. Em processos mais complexos ou mais compostos, aí que dependem de vários setores para acontecer, eu também consigo ter isso, né? Eu tenho um outro tipo de fluxograma, aquele que a gente viu até agora ali, era de processo. Ele mostrava só um processo ou só uma parte de um processo que acontece. Agora, quando a gente tem vários processos encadeados para chegar num macro processo, que a gente pode usar esse termo, talvez eu tenha que passar por diversos departamentos, né? E aí já se torna um pouco mais difícil o entendimento. Se eu pegar um fluxograma lá de colunas, eu consigo fazer assim, essa etapa acontece aqui, essa etapa acontece no outro, e essa outra etapa acontece naquele outro departamento. Ou seja, eu verifiquei que ele passou por 3, 4 departamentos para realmente acontecer. Mas eu tenho essa visão integrada, eu sei o que acontece naquele departamento, né? Qual parte do processo acontece lá. Adequado meio de levantamento e análise. Já comentamos quanto a isso, né? Ali a possibilidade de ficar mais fácil para a gente analisar um processo e buscar melhorar ele, né? Leitura mais simples e lógica, também já deu para compreender como é que funciona. A identificação mais fácil dos pontos fortes e fracos, então a gente vai sempre focar lembrando, né? Ou relembrando na questão das tomadas de decisões e analisar geralmente mais próximo desses pontos de decisões
as outras etapas, né, que podem ser consideradas pontos fortes ou fracos do nosso processo. Ou seja, estão acontecendo no momento correto, na sequência correta, e melhor atualização e manutenção dos métodos. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente já tem um fluxograma pronto e a gente quer propor uma mudança no nosso processo. Você vai lá e muda o processo? Não. Você vai lá, desenha esse novo processo, novo fluxograma, dizendo quais são as etapas que devem ser alteradas e vai lá e propõe isso. Então, é uma forma mais rápida e eficiente de ter uma visão geral e do que a gente quer propor de mudança. Existe desvantagem no fluxograma? Bom, existe. Por quê? Porque ele é um esquema não detalhando a realidade com relação ao envolvimento das pessoas que atuam no processo. Se vocês recordam da parte formal e informal da nossa estrutura organizacional, o fluxograma ele consegue representar a parte formal, que é a execução em si. Agora, o relacionamento das pessoas que vão fazer as atividades, que vão fazer esse processo, isso ele não consegue detalhar, né? Mas eu não sei se isso é uma desvantagem, eu diria que isso é uma limitação do nosso fluxograma, mas os autores colocou lá como uma desvantagem. Aqui, uma outra questão, né, que em nome da simplicidade pode omitir informações, por vezes, fundamentais para o sistema. Também não vejo como desvantagem, vejo como uma possibilidade de quem está utilizando a ferramenta, né, de certa forma, aí se equivocar. É claro que essa palavrinha aqui, ó, ela tem um peso muito grande para nós, né, na hora do fluxograma, ó. Simplicidade. Se vocês forem olhar exemplos de fluxograma na internet, procurar, vocês vão ver que tem uns bem complexos. Depois eu vou mostrar alguns para vocês até, inclusive, ali. A lógica sempre é mostrar a representação gráfica do processo da forma mais simples possível, desde que, cuidando para que isso não aconteça, ó, que a gente não omita informações que são fundamentais, né? Senão o nosso processo, o nosso sistema como um todo aí não funciona corretamente. Então, eu tenho que simplificar, sim. Em alguns casos, né, a gente vai colocar o nome lá da atividade, só não vai detalhar como aquela atividade é feita no pormenor. Isso é uma simplificação. Agora, eu tenho que cuidar para não deixar uma etapa faltando, tá? Para não esquecer de alguma coisa que vai de um modo ou de outro aí acabar impactando no resultado final do meu processo. Quais são as informações básicas aí que devem ser contidas num fluxograma? E isso também é muito relativo, tá? Vocês vão talvez pesquisar, olhar, observar aí e verificar que algumas dessas informações em vários fluxogramas que vocês viram aí não estão presentes. Por quê? Porque a pessoa que fez não tinha conhecimento mais aprofundado ou simplesmente, né, fez o básico do básico aí, tá? O que deveria ter? Primeiro, os tipos de operações, né? Como elas acontecem. Então, eu tenho símbolos para se usar diferentes. É muito comum a gente ver lá diagrama de bloco usando o nome fluxograma. E aí você olha, não, mas espera aí, tu não tem aqui a definição de como uma coisa difere da outra. Então, ele continua sendo só um diagrama, tá? O sentido do fluxo, ter a setinha lá apontando para onde que segue, tá? Também é uma outra coisa que às vezes não acontece, tem só um risquinho ligando no outro. Por mais que pareça lógico, mas é interessante que você tenha essa seta direcionando para não deixar dúvida. Quando o meu fluxo passa por mais de um departamento ou por mais de uma unidade, né, eu tenho também que dizer, ó, peraí, essa parte aqui, ó, acontece lá no departamento de compras. Essa outra aqui acontece lá no almoxarifado. Então, eu tenho que demonstrar isso. O volume de operações, aqui vai depender do tipo de fluxograma que eu vou usar. Né? Quando a gente usa o vertical, automaticamente a gente vai contar o número de operações para verificar, digamos aí, o grau de importância que elas têm, né? Quanto mais está aparecendo aí de uma atividade em si, de uma operação. Quando no nosso fluxograma de processo,
Sinceramente, a gente às vezes não precisa ter esse número expresso, é fácil de contar porque são poucas atividades relacionadas. E os níveis hierárquicos envolvidos, né? Isso quando passa por um processo composto, né? Aí, ou processo complexo, que tem vários departamentos e níveis hierárquicos diferentes. É interessante que a gente relate isso, que demonstre de alguma forma. Algumas perguntas básicas aí, né, no nosso roteiro de desenhar os nossos processos graficamente aí, na hora de montar um fluxograma. O que é feito nesta fase e para que serve? Então, é aquela velha história da gente ser aí crítico, questionar e perguntar por que faz assim? De que forma que faz? Então, antes de a gente sair desenhando, perguntar o porquê ela é feita, essa fase, e para que serve. Depois, por que esta fase é necessária? Né? Realmente, isso aqui está fazendo aqui, se a gente não fizer, o que acontece? Se ela for uma fase fundamental necessária, ela tem que aparecer, né? Senão, a gente já vai fazer uma observação para depois, talvez, propor um novo fluxograma para o processo. Onde esta fase deveria ser feita? Realmente é aqui, é antes, é depois? Quando deve ser feita? A sequência correta? É assim mesmo? Quem que deve ser o responsável por executar essa etapa? Como essa fase é executada hoje? Né? De que forma vocês estão fazendo aí? Então, são algumas perguntas que é necessária que aconteça no momento em que se vai buscar representar todas as etapas que a gente tem aí. A gente fazendo isso, fica mais fácil no segundo momento, quando a gente for fazer uma análise do processo, e aí com mais calma, já no teu computador, na tua mesa, de lembrar, essa etapa aconteceu por causa disso, anotei aqui, essa aqui por causa daquilo outro. Essa etapa eu consigo juntar com uma outra que tem aqui já no processo. Então, essa é a questão de analisar, né? Diminuir, agrupar, reduzir, melhorar. Tá? Essa é a lógica de fazer análises aí de fluxo de trabalho, através do fluxograma. Aqui uma citação do Oliveira, né? Abre aspas aí, palavras do Oliveira, né? Os fluxogramas mostram como as coisas são feitas, e não como o chefe diz aos funcionários que a façam. Não a maneira segundo a qual o chefe pensa que são feitas, mas a forma pela qual o manual de normas e procedimentos manda que sejam feitas. Eles são, portanto, uma fotografia real de uma situação estudada. Então, vamos imaginar que na frente vocês vão um TCC aí sobre uma etapa lá da atividade da empresa de vocês, e vocês querem demonstrar isso para a banca, por exemplo, que vocês querem mudar a forma de fazer um trabalho na empresa. Como é que faz isso? Primeiro desenha como o fluxo está acontecendo. Depois desenha um outro mostrando qual é a proposta de vocês. Então demonstrem os pontos de alteração e dizendo, com isso a gente ganha mais tempo, ou reduz custo, ou só faz essa atividade que realmente se ela acontecer, senão a gente descarta. A questão é, através do fluxograma, é possível demonstrar mudanças que a gente quer fazer aí, ou propõe a fazer, sem antes estar mexendo na parte física da coisa, né? Sem estar modificando layout, sem estar alterando processos, sem saber se o resultado vai ser positivo ou não. Assim a gente já consegue ter uma pré-visualização do que aconteceria. Quanto aos tipos de fluxograma envolvidos que a gente tem aí no nosso processo, né? O vertical, parcial ou descritivo, e o global ou de coluna. Então vamos lá. Parcial ou descritivo também recebe o nome de fluxograma de processo, né? Porque ele, assim, ele é só uma parte, ele está descrevendo uma atividade em si. Então pode aparecer aí como fluxograma de processo. O global, né, ou coluna, ele vai demonstrar quando um macro processo passa por diversos departamentos, e aí eu tenho uma coluna para cada departamento, para demonstrar de forma geral como uma atividade acontece aí quando ela passa por diversos setores. E o vertical, ele vai também mostrar um processo
que passa por diversos setores, mas ele vai descrever passo a passo, ele não vai ser tão genérico quanto o nosso global. O global é para dar uma visão geral. O vertical, nesse caso, ele vai ser mais detalhado, ele vai ser bem sintético mesmo, né? Desculpa, bem analítico, ao contrário do global, que vai ser mais sintético. Então, agora, como nós já vimos o de processo, a gente vai ver o vertical. O vertical ele tem mais símbolos do que aquele de processo que foi visto anteriormente. Lá nós tínhamos só o retângulo. Aqui nós começamos a ter retângulo e losango, né? Aqui nós começamos a ter círculo, a ter setas, triângulos, tanto na posição normal quanto invertido. Temos um D aí que demora. Temos o quadrado, né, que seria usado no lugar do retângulo aí, onde é uma execução ou inspeção. E, basicamente, para cada símbolo eu tenho um significado. Então, o nosso círculo representa uma análise ou uma operação. A seta, um transporte. O triângulo, quando para cima, um arquivamento temporário. E para baixo, um arquivamento definitivo. E o D representa o atraso ou demora que pode ocorrer em alguns momentos. Então, vamos lá. Pessoal, não é necessário decorar esses símbolos, né? Lá, já vou mostrar para vocês aqui, ó. No cabeçalho, deixa eu chegar aqui. Isso é uma visão geral, tá? De um fluxograma vertical. Vejam, deixa eu mostrar esta parte de cima aqui, ó, que é o cabeçalho para a gente aqui. Aqui é a visão geral. Opa, que falhou. Ele não veio parte por parte. Então vamos lá, mas aqui tem uma visão um pouco mais ampla, ó. Na parte de cima, eu tenho já os símbolos com os respectivos significados, escrevendo o que é cada um deles. Depois, aqui embaixo, isso aqui também já é pronto. A ordem, que é uma sequência cronológica, e os símbolos, todos os que foram listados lá em cima estão aqui, ok? O que acontece? Eu tenho as unidades organizacionais, que são, nesse caso, os nossos departamentos. Ó, esse processo, e o nome dele está lá em cima, recepção de materiais. Está dizendo que é uma rotina atual, ou seja, eu não estou propondo uma mudança, eu estou analisando como ele acontece hoje de fato, como ele acontece na empresa. Então, é na unidade de suprimentos, mas para acontecer a recepção do material, ele passa pela recepção, por contas a pagar, por compras, pelo controle de estoque e pelo almoxarifado. Então, vejam que o nosso fluxograma vertical, ele segue essa linha, ó, né? E aí a gente tem, primeiro, a linha número 1 aqui, onde tem todos os símbolos. Primeira coisa que eu vou dizer, onde é que acontece a primeira etapa? A primeira coisa é a recepção. O que ela faz? Ela recebe do fornecedor a nota fiscal e o material. Opa, então tá, na recepção que faz isso? Joia. Depois, o que faz mais? Depois a recepção emite um recebimento, que é um AR, que é um aviso de recebimento, em 4 vias. E depois, faz o arquivamento da 4ª via na ordem numérica crescente. Segue, remetendo a nota fiscal do AR e a primeira via do AR para o setor de contas a pagar. Remete também a 2ª via do AR para o setor de compras. E a 3ª via desse aviso de recebimento para o almoxarifado. Depois é para o departamento de contas. Ó, eu não repeti a recepção aqui de novo. Ou seja, mas tudo isso aqui são atividades feitas pela unidade organizacional, que é a recepção. Contas a pagar faz o quê? Ele recebeu a primeira via do AR, que veio lá da recepção, ele confere, ele arquiva a primeira via em ordem numérica crescente, aguardando o pagamento. Então, ele arquiva temporariamente, arquiva a nota fiscal em ordem alfabética, né, do fornecedor, aguardando a fatura. Ou seja, contas a pagar, contas a pagar, contas a pagar. Por que eu não repeti o nome do departamento? Porque não precisa. Eu sei que enquanto não tiver um outro nome, continua sendo departamento de contas a pagar. Aqui mudou o nome, então agora é em compras. O que faz compras? Ele recebe a 2ª via, que a recepção enviou, registra esse material, né, junto com a R, remete a 3ª via desse avisamento para a contabilidade, que é o controle de estoque. O que faz o controle de estoque? Recebeu a 2ª via que foi emitida por compras, né, encaminhada por compras. Depois registra a unidade do material, arquiva a 2ª via no AR em ordem cronológica, pela data do lançamento agora,
E o almoxarifado recebe a terceira via DCAR e o material. Verifica a exatidão do aviso de recebimento e arquiva a terceira via do AR em ordem cronológica. Pessoal, eu já tenho as unidades. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, 5 setores aí da empresa. Tenho a descrição aí detalhada do que acontece em cada uma dessas atividades. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou ver assim, ó, recebe do fornecedor a nota fiscal. Recebimento, que símbolo que eu vou pintar aqui? Tá tudo em branco a princípio, tá? Que símbolo que eu vou pintar de preto aqui? Ó, tô recebendo. Receber o quê? É um símbolo de transporte, então eu pintei. Emitiu o aviso de recebimento. Emitiu é uma operação. Se é uma operação, eu vou pintar o círculo. Depois, arquiva em ordem numérica crescente. Arquivou, botei lá o triângulo de ponta cabeça, né? Arquivei, não falo nada aqui temporariamente, é definitivo. Depois, remete, remete e remete. São atividades de transporte. Então, o que eu vou fazer? Pintar aqui os seus respectivos símbolos. Contas a pagar. Também recebe a nota fiscal, né? E a primeira via lá do AR. Então, também vou pintar aqui a parte de transportes. Depois, conferência. Opa, conferência, uma execução ou inspeção. Então, é uma inspeção. Vou pintar aqui o quadradinho respectivo a ela. E assim eu vou em cada uma das atividades que aconteceram. Por que é feito isso, né? Bom, primeiro para ficar um visual na hora de olhar mais fácil de entender. Ó, olhando assim, a gente já percebe que há um número bastante grande aí de símbolos de transporte. Então, eu já vi que há bastante etapas de transporte dentro desse processo. Né? Também há alguns arquivamentos, mas o que mais chama a atenção é os números de transporte. Aí, o que a gente vai fazer para ter certeza que o maior item é transporte? A gente vai contar quantas vezes cada um desses símbolos apareceu. Então, eu tenho 3 inspeção e análise, aqui em cima, aqui, né? Desculpa, a análise e operação, 3, 2 execuções, demora não foi registrada, arquivamento provisório 2, definitivo 3 e transporte 9 vezes aconteceu nessa rotina aqui, nesse método de recebimento aqui de suprimentos. Bom, o que isso nos diz, afinal de contas, né? Que será que realmente todas as atividades ali de transporte aí que vão consumir tempo, né, e vão precisar de recursos, são necessárias? Vejam, numa atividade de 9 das etapas que aconteceram foram de transporte, de enviar algo para um lugar ou para o outro, um documento. E aí, assim, a pergunta é, realmente tem que acontecer dessa forma? Não há um método mais rápido de fazer isso? E talvez, né, a gente analisando agora, se a gente fizer isso de forma eletrônica, a gente já elimina tudo isso. Ok, concordo, mas imaginando que não houvesse essa possibilidade de a gente utilizar um sistema integrado aí para fazer toda essa atividade aqui, todas essas etapas. O que poderia ser feito aqui, né? Uma forma aí, um estudo para analisar se há um outro meio de fazer com que esses documentos sejam enviados de uma única vez ou por um outro meio aí, né? Talvez tubos, uma outra forma aí para a gente estar enviando esses documentos, porque vejam quanto tempo se gasta para fazer a atividade apenas de transporte, né? Então, se a gente eliminasse a atividade de transporte, o nosso fluxo ficaria bem menor aí. Porém, nem sempre isso é possível, né, gente? É questão de fazer isso aqui para a gente poder estudar o processo. Pessoal, esse item de fluxograma vertical aqui, foi possível compreender como é que ele é executado? Sim. Sim, deu para entender. Opa, legal. Então, assim, ó, ele não vai ter nem... Vamos imaginar, né? Como é que é o formulário dele? Ele não tem nenhuma unidade aqui, tudo em branco, são tudo linhas em brancas aqui. Os símbolos, nenhum deles estão pintados, né? E aí a gente pode ter 19, 20, 30, só 10, não importa. A quantidade de linhas vai ser de acordo com a quantidade de atividades que a gente vai ter. Então, a gente primeiro vai identificar como é que é o passo a passo, vai ver
para que unidade ou setor cabe essa atividade, e depois vai fazer o quê? Pintar o símbolo de acordo com a atividade que ele representa, né? Se é um transporte, se é uma questão de operação, se é um arquivamento aí definitivo, se é uma questão de inspeção ou execução, e assim, depois vai fazer a contagem desses itens, para ver quais os símbolos apareceram, relacionar eles aqui, ó, né, do lado de cada um deles, dizer se isso aqui é uma proposta atual, né, se é uma rotina atual, qual é a rotina, que é uma recepção de material. Então, nessa empresa, para receber material, tem que proceder dessa forma. Se fosse uma proposta, né, aí eu poderia dizer, ó, isso aqui é original, e nós vamos fazer uma proposta agora. A proposta é retirar essa via do AR aqui e fazer o envio somente em 3 vias, com o estudo feito lá nos departamentos, verificou-se que essa terceira via aqui, que é utilizada pelo almoxarifado e pela contabilidade, não são necessárias para eles, né? Talvez se identificou isso, estou colocando uma situação hipotética, tá? Onde seria uma proposta nova aí, então, ó, eliminou-se a terceira via do AR aí, que iria para a contabilidade. Então, em vez de 4 vias, agora a gente tem 3, mas o que ia para a contabilidade e para o estoque e para o almoxarifado não precisa mais, né? Os ARs aí que era a terceira via. São possibilidades, aí a gente vai fazer a proposta, ó, já vai diminuir o nosso fluxo de movimentação aqui no nosso processo, tá? Então, essa é a lógica. Só relembrando, aquele outro que a gente viu lá onde só tinha o retângulo e o losango é o de processo. Então, assim, ó, se a gente fosse usar para representar dentro da recepção como é que é o processo de recebimento de material dentro da recepção, a gente poderia tranquilamente usar um fluxograma de processo. Só dizendo, ó, tem essa etapa, essa e essa. Pronto. Mostrando lá se tem tomado decisão, se não tem, para onde que vai, para onde que não vai, através das setinhas, mas seria só isso. Como a ideia aqui é demonstrar um processo mais elaborado, né, mais complexo, que passa por várias unidades, a gente usou o vertical, né? Vantagem da gente aplicar o fluxograma vertical, utilizar em si, ele já é um formulário padronizado, diferente do nosso fluxograma de processo que você precisa desenhar, ou de processo, tanto como o global, que a gente vai ver em sequência, ele já vem pronto. É um formuláriozinho onde a gente coloca as atividades, define onde que é executado, né? Registra onde é que é executado, qual é a unidade organizacional, e pinta lá o seu respectivo símbolo. Então, é um modo a gente fazer isso de forma mais rápida, realizar isso. Não tem dificuldades, né? A princípio, ele é fácil o entendimento. Você consegue estar realizando isso no momento em que você conhece as atividades que são que vai ser descritas e tem essa visão aí genérica aí, né? Ou total por onde passou determinada atividade para acontecer um processo macro, tá? Então, o vertical, sempre que a gente falar em macro processo, ou processos compostos ou complexos, nós estamos falando, né, em fluxograma vertical para demonstrar ele. Por quê? Porque eu vou passar por várias unidades, vou detalhar o que acontece em cada uma delas e ainda vou saber o quanto de cada atividade acontece. Então, vertical. O nosso global ou de coluna, ele utiliza os símbolos convencionais que a gente já viu lá atrás no nosso fluxograma de processo. Ele descreve um método atual, né? E, basicamente, pode transitar por mais de uma unidade organizacional ao mesmo tempo, aí, ou por profissionais. Então, o fluxograma descritivo ou parcial, vamos lá. Ele descreve o curso de ação nos trâmites dos documentos, sendo o mais utilizado para o levantamento das atividades do processo e das rotinas que envolvem poucas unidades. Agora eu não tenho um número tão grande de unidades quanto eu tenho no vertical, embora isso não seja um impedimento, tá? Mas eu vou ter eles de uma forma mais sintética, né? Mais resumida
eu tenho a etapa em si e pulo para a próxima. Não vou detalhar os pormenores. Então, vejam, as possibilidades de símbolos já mudou. Nós temos agora símbolos específicos. Nós temos agora a conexão, temos arquivo, temos conferência que já existia antes, temos terminal, tem um símbolo agora para documento, e aí quando eu tenho mais de um documento, eu posso estar utilizando ele também. Continuo tendo a decisão, tenho conectores, quando eu preciso de uma passo de uma página para outra, porque eu estou falando em vários departamentos ou unidades aí, e também tenho aqui o símbolo das setas aqui apontando para onde, e um outro símbolo dizendo que é o material. Lá atrás eu comentei que tem alguns tipos de fluxogramas onde exigem um número maior de símbolos e, num primeiro momento, quando a gente olha para ele, ele pode quebrar uma daquelas vantagens que a gente viu, que é a questão de facilitar o entendimento de modo rápido e fácil. Esse aqui é o mesmo processo que a gente viu anteriormente no nosso fluxograma vertical, só que agora feito desta maneira. Então eu tenho símbolos para cada um dos itens especificamente, né? Tenho lá o material, a nota fiscal é um documento, material é material físico, está aqui, né? Tenho a questão de documentos, número de vias desse documento, e para onde que ele vai se destinar. Aí os departamentos. Depois, ele vai fazer todo o fluxo, controle de material, registro de entrada, controle de estoque, e vai indo até chegar ao término, a nota fiscal lá de entrada. Basicamente, o que ele faz? Eu tenho a mesma lógica do outro, só que agora eu estou utilizando para cada uma das etapas para cada uma das etapas, objetos gráficos diferentes. Então, num primeiro momento, ele chama a atenção que, tá mais complexo que o outro, né? Necessariamente não é que ele está mais complexo, é que num primeiro momento ele choca pela quantidade de itens na tela, né? Ou lá no seu formulário lá. Só que depois, quando você começa a analisar, ele começa a fazer sentido. Só que eu já prefiro usar o nosso vertical do que o descritivo dessa forma. Me chama mais a atenção eu ver a atividade com aqueles símbolos dizendo onde está ocorrendo e depois o detalhamento da atividade do que nesse formato, né? Então, como os autores colocaram lá, uma das vantagens é a facilidade de você olhar para o documento, para o fluxograma, para o processo desenhado e ser mais fácil o entendimento. Quando você olha e ele, no primeiro momento, te complica mais do que facilita, eu já não considero que ele seja adequado, né? Então, seria mais fácil treinar um colaborador pelo aquele outro modelo que a gente viu do que pelo descritivo. Agora, quando a gente usa ele no formato global, né, ou ainda de coluna, aí sim, aí eu consigo ter uma visão mais detalhada, não, mais genérica do que acontece e onde ele acontece. Tá? Então, aqui o meu desenho acabou não pegando som. Deixa eu ver se eu consigo ajustar o desenho para aparecer para vocês, gente. Só um pouquinho. Não, aqui ele não vai aparecer, ele acabou cortando. Mas a lógica é que eu tenho assim, departamentos. Vou imaginar que aqui no desenho não está aparecendo, mas em cada uma dessas linhas pontilhadas eu tenho um departamento diferente um do outro. Tá? Então, aqui é, por exemplo, financeiro. Aqui é o departamento de compras. Aqui é o almoxarifado. Aqui é o pessoal, vamos lá, um outro departamento específico lá. Mas essa é a lógica. Eu tenho departamentos
E aí, por onde que o pedido vem? Ó, ele vem lá, então, vamos imaginar, o pedido vem do departamento de compras, que emitiu o pedido de compras. Ele passa pelo almoxarifado, aqui, que faz a checagem do pedido, se procede ou não. Só que o almoxarifado não vai autorizar a compra, né? Então, teria que ser diferente. Então, vamos ver, almoxarifado aqui em cima. Aqui, compras. Aí faz uma seleção e tal. Aqui, a gente poderia colocar, depois de compras, um outro departamento, o departamento de suprimentos, que seria uma avaliação aí mais refinada, departamento de compras, e por último o financeiro aqui embaixo, que efetua não o pagamento da compra estipulada. Então assim, ó, eu tenho os nomes dos departamentos, embora aqui no desenho, como eu falei, não está aparecendo, né? Então é uma falha aí, mas basicamente eu tenho uma separação dos departamentos por essas linhas, e aí eu sei que efetuar o pagamento é um processo do financeiro, por exemplo. E aí estaria aqui na frente departamento financeiro, né? Então, por isso que ele é global ou colunas, né? Ele também pode aparecer em vários momentos. Deixa eu ver se eu não tenho mais nenhum aqui para apresentar aqui. Tem mais um que isso aqui, por isso que ele não está aparecendo aqui. Aqui, ó. Vejam. Departamento de compras, almoxarifado, departamento de controle de qualidade e caixa. Aqui a gente tem um recebimento de uma nota fiscal, né, ou de um documento em 3 vias. O que acontece? Esse documento, a primeira via segue para o almoxarifado. A terceira via é arquivada aqui embaixo de modo definitivo no departamento de compras. A segunda via, ela passa pelo almoxarifado, passa pela qualidade e vai lá para o caixa da empresa. Então, eu tenho colunas demonstrando a sequência. Ele também pode aparecer, gente, aqui daquela outra forma que a gente viu, ó, com os símbolos, deixa eu pôr aqui para ficar mais visível aqui, com esses símbolos do nosso fluxograma de processo, tá? Então, diferente do símbolo que ele aparecer de processo ou desse nosso descritivo, ele vai percorrer os departamentos, né? Então, assim, ó, quando ele está aqui, eu entendo que ele está demonstrando as colunas dos departamentos. Aqui, da mesma forma, só que nesse caso, em vez de coluna, eu tenho as linhas, mas eu tenho a lógica de um processo global que se estende por vários departamentos e eu consigo ter essa visualização, né? Eu consigo ter esse entendimento. Então, diferente dos símbolos aplicados para ele, a gente consegue saber que este processo em específico, ele passa por compras, pelo almoxarifado e pelo caixa. O controle de qualidade não tem nenhuma atribuição, não tem nenhuma atividade realizada, nenhuma tarefa aqui dentro, né? Então, mas eu sei que o controle de qualidade é um outro departamento que existe aqui na nossa empresa. Bom, em resumo, né, o nosso processo pode ser representado graficamente através do fluxograma, e aí a diferença entre fluxograma e diagrama de bloco é basicamente que o diagrama não tem símbolos diferenciados, tem apenas os retângulos. Já o fluxograma, ele tem símbolos específicos e de acordo com a tipologia dele, ele vai ter símbolos específicos do tipo dele. Ele pode ser vertical, que é aquilo que a gente viu lá, onde a gente pinta cada um dos desenhos de acordo com a sua atividade. Temos o parcial ou descritivo, né, onde a gente tem lá o levantamento e o detalhamento das atividades, apresentadas de formas, apresentadas de formas aí detalhada, onde a gente tem lá, e daí geralmente quando a gente fala em processo é bom pegar um processo mais pequeno para ele não ter aquela dificuldade de leitura, tá? E por último a gente tem aí o nosso global de coluna, que ele apresenta o processo de uma maneira um pouco mais sintética, mostrando por onde que ele passa para dar uma visão geral ou global de como um macro processo envolve outros departamentos. Em resumo, pessoal, aí seria isso, né, numa visão assim geral do que a gente conversou até agora, seria a nossa lógica da aula de hoje. Perguntas aí, gente?
Tudo tranquilo? Deu para entender bem? Tá tranquilo. Certo, pessoal. Então, assim, ó, vou deixar uma atividade para vocês. Como eu falei, a gente não fez a dinâmica na sala ali, mas a gente deixa uma outra para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Criar um fluxograma vertical baseado num processo que você trabalha na empresa lá. E aí eu vou deixar o modelo, né, já que ele é um formulário, aí já tem um pronto para vocês ali, onde vocês vão só colocar as atividades e que passam aí um processo que ele acontece em mais de um departamento. Se a gente for fazer só de um departamento nosso, a gente vai usar lá o nosso de processo, tá? Como a gente vai usar o vertical, ele é mais adequado para quando eu tenho atividades que passam por departamentos diferentes. Então, a lógica é essa, é você pegar lá um processo que você conhece na tua empresa, onde você trabalha lá, que passa por mais de um departamento. Eu vou deixar já lá no Ava para vocês, já podem baixar para depois estarem realizando essa atividade. Deixa eu só ver se consegui gravar áudio direitinho aqui. Não tivemos sendo gravada. Opa. Legal, já podemos interromper a gravação. Parar